Então, na sequência, gente, então ali começamos a falar dessas glândulas hormonais, né? A primeira é a hipófise, também conhecida como pituitária, tem duas porções, né? Agora que eu vi que ele ficou um pouquinho deslocado aqui, ó, tá? Todos esses quadrinhos aqui são juntos desse, né? Porque nenhuma glândula é mais importante que a outra. Mas a hipófise, então, ela é dividida, ou pituitária, isso é importante a gente lembrar, ela é dividida em duas regiões, né? A adenohipófise, que é a hipófise anterior, ela também pode ser chamada de pituitária anterior, e a neurohipófise, que é a pituitária posterior ou hipófise posterior. Bom, a adenohipófise, que é a nossa glândula anterior, é importantíssimo que nós mencionemos aqui a origem dela, né? Porque a prova pode perguntar isso de vocês. Ela tem uma origem epitelial. É uma origem epitelial, mas que veio do ectoderme. Tá? Então, termos de folhetos embrionários é sempre ectoderme, qualquer porção da hipófise. Mas a origem posterior, ela tem a glândula posterior, ela tem uma origem nervosa. Pode ser do mesmo ectoderme, mas é outro tecido. A glândula, trabalho secretor no nosso corpo, é sempre epitelial. Todas as glândulas que aqui nós vamos mencionar, elas têm formação epitelial. Por quê? Porque elas têm formação secretora. Mas a neurohipófise é uma exceção. A neurohipófise, ela tem origem nervosa, razão pela qual a gente sempre informa que a neurohipófise não tem capacidade de produzir hormônios. Ela apenas armazena o hormônio que é produzido na região excepcional secretora do hipotálamo. Então, as nossas glândulas são glândulas todas de formação epitelial, com exceção da neurohipófise, que está vinculada à secreção do hipotálamo de origem nervosa. Então, é super importante nós sabermos, a prova gosta, abusa, ela sabe que isso é difícil, sabermos os hormônios que saem dessas glândulas. Então, a primeira que eu coloquei ali no material para vocês foi a neurohipófise. Ela é responsável por secretar o ADH, que trabalha lá nos néfrons, né, com a reabsorção de água, e dessa forma, não só com o perfil de hidratação corporal, mas também com regulação da pressão arterial. Então, esse ADH aqui, ele reabsorve água para o corpo, lá na zona dos néfrons, lá na zona dos rins, entre a alça néfrica e o túbulo contorcido distal, e regula com isso, junto ao sódio, a pressão arterial. E a ocitocina sempre foi conhecido como hormônio do parto, como hormônio da amamentação, porque é o hormônio que manda o leite para fora da glândula mamária, mas também hoje nós sabemos que tanto no homem quanto na mulher é importante para o perfil cognitivo e é importante para a afetividade, para uma espécie de sociabilidade. Então, nós temos dois hormônios importantes da neurohipófise e que acabam também executando funções nervosas, tá? Que é o antidiurético e a ocitocina. O antidiurético, que trabalha com reabsorção de água nos néfrons, hidratação corporal. E vamos então lembrar que o ADH, se tiver problema, a alteração de desenvolvimento, nós estamos falando da diabetes insípidos, que a gente acabou de ver ali no material anterior com o rim. Tá? Então, o ADH, se ele tiver falência do seu desenvolvimento, ele não consegue fazer a reabsorção de água para o corpo. E as pessoas, então, sofrem de um problema bem sério, que é a diabetes insípidos. A ocitocina, então, tem todo esse trabalho de parto, de amamentação e do eixo afetivo-cognitivo de todo o desenvolvimento humano. Na adenipófise, está ali em vermelho, botei ali em vermelho para vocês, nós trabalhamos outros hormônios importantes. A adenipófise, primeiro, eu tenho que lembrar um detalhe. Ela regula o feedback com seus hormônios tróficos. Lembram do hormônio trófico? TSH, tireotrófico, hormônio estimulante da tireoide. GSH, hormônio estimulante das gônadas.
LTH, hormônio luteotrófico. Então, são os hormônios que regulam o feedback, são os hormônios que regulam o próprio sistema hormonal. Os tróficos vêm da adenohipófise, da porção anterior da hipófise. Mas também aqui são vistos o FSH, hormônio do folículo estimulante. Nós vamos revisar daqui a pouquinho. Ele atua no homem e na mulher, trabalhando funções diferentes do processo da gametogênese. O LH, hormônio luteinizante. Da mesma forma, ele atua no homem e na mulher. Na mulher, ele está sendo responsável pela luteinização, pelo aumento da fertilidade. Quando o ovócito sai do ovário e vai para a tuba. A gente já viu isso na gametogênese e vai repetir no sistema reprodutor. Temos ainda o hormônio estimulante do crescimento. Este aqui geralmente é conhecido como somatotrofina. Então, ele é o hormônio que estimula as mitoses nos ossos e nos músculos. Mitoses, né? Para que a gente possa crescer. Então, é o hormônio estimulante do nosso crescimento. A mesma coisa que somatotrofina. A prolactina é o hormônio que produz o leite, como está dizendo, pró, antes, lacto, lactação. A prolactina é a produtora do leite nas glândulas mamárias. Obrigatoriamente é um hormônio tipicamente mamífero. E as endorfinas, né? Aquele hormônio que relaxa, que nos dá prazer. Aquele hormônio que aumenta a nossa imunidade. Então, ele é o hormônio também que aumenta a nossa memória. As endorfinas relaxam e dão prazer. Fazem a gente, então, aumentar a imunidade, estudar melhor depois de uma caminhada, estudar melhor depois que dá uma descansada, vai ver, sei lá, ouvir uma música, vai comer um doce. Então, a gente passa a ter uma memória melhor, uma satisfação melhor ao operacionar as funções do dia a dia. Na próxima glândula, nós temos a pineal. A pineal, ela produz o hormônio do sono, a melatonina. Qual é a importância da melatonina? Regular o nosso ciclo circadiano. Então, tá aí, ó, regula o sono, chamado de ciclo circadiano. Ela que nos coloca para dormir, em média, 8 horas por dia. Aumenta a imunidade, retarda o envelhecimento, combate a insônia, né? Combate a insônia. Faltou uma crasezinha aqui. Enfim, ela elimina radicais livres do nosso corpo. Tudo isso a melatonina. Ai, que droga, ficou ali por cima de novo, ó. Tá? Então, regula o sono, que é o ciclo circadiano. Então, faz com que a gente tenha melhora da resposta do estresse, melhora da resposta da imunidade, retarda o nosso envelhecimento, querendo ou não, reduz a produção de radicais livres, combate a insônia, tudo isso vinculados à melatonina. Vou botar devagarinho, vou ver se não cai aqui, quero algumas informações aqui, tá? O sono. Então, combate a insônia. Vocês sabem que a insônia é a doença que mais causa problemas metabólicos, inclusive câncer, né? As pessoas ficam estressadas, não dormem direito, enfim. Retarda o envelhecimento, eu disse aqui antes. Melhora a resposta ao estresse. Aumenta a imunidade. Com isso, aumenta a memória também, tá? Porque se tu dorme bem, tu estuda melhor no outro dia. Então, tudo isso é a melatonina.
Depois nós temos a glândula chamada timo, que eu não coloquei aqui embaixo, ó. Desloquei ela lá para baixo. O timo, gente, está no tórax, por isso que ele tem que vir logo abaixo aí, junto. É a tireoide no pescoço, a paratireoide, depois vem o timo, né? Então, eu botei o timo aí no livro na ordem, tá? Mas ele é no tórax, ele é junto do coração. Está na base da traqueia também, lateralzinho, ali junto ao coração, mas lá embaixo, no tórax mesmo. Ele produz a timosina, a timopoetina, a timulina e o fator tímico. Então, vou sublinhar os hormônios, tá? Que são esses dois. Embora ele produza 4 fatores, são hormônios, a timosina e a timopoetina. Timosina e timopoetina estão vinculadas com a ação de leucócitos. A timosina cuida da função dos leucócitos, dos glóbulos brancos, e a timopoetina trabalha regulando a quantidade de leucócitos no corpo. A gente não precisa saber tão aprofundadamente, mas qualquer hora na prova que tu enxergar timo, tu sabe que é o local de produção tem que ter esse nome aí, ó. Todos os fatores hormonais e não hormonais têm timo no nome. Então, fator tímico, timulina, tem timo no nome, ó. Tá? Então, tá aí a relação. A timosina, ela regula a função dos glóbulos. E a timopoetina, a quantidade de cada glóbulo. Então, não precisa saber tanto, eu acho, tá? Mas só saber que o timo também é uma glândula endócrina. Depois nós temos a tireoide. A tireoide, ela secreta 3 hormônios, né? O T3, triiodotironina, o T4, tetraiodotironina e a calcitonina, também chamada de tireocalcitonina. T3 e T4 regulam o metabolismo basal. Então, as funções de todos os órgãos diários. E a calcitonina, a calcificação óssea, que seria a mesma coisa que dizer que tu diminui o cálcio do sangue. Tá? Então, quem é que regula o nível de cálcio do sangue? 2 hormônios. A calcitonina da tireoide e o paratormônio das paratireoides. Só que a calcitonina diminui o cálcio do sangue, porque a calcitonina, ela produz a mineralização óssea, a calcificação óssea. Então, ela tira do sangue para pôr no osso. E o cálcio, portanto, diminui na corrente sanguínea. Diminui o nível de cálcio do plasma. Diminui a calcemia. E a tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3, regulam as funções basais do nosso dia a dia. Ainda vamos trabalhar a paratireoide, secretando o seu único hormônio, paratormônio. Gente, o paratormônio, a gente diz, a grosso modo, que ele, então, aumenta o cálcio, vou botar assim para dar espaço, do sangue. Mas por que ele aumenta? Porque ele atua em 2 áreas. Ele atua nos ossos e nos músculos. E vocês têm que lembrar, ele faz a descalcificação óssea atuando junto aos osteoclastos. Vimos a aula passada, os osteoclastos. O paratormônio, ele aumenta o cálcio do sangue. Por quê? Porque ele descalcifica os ossos. E, ao mesmo tempo, quase ninguém lembra, ele provoca o relaxamento muscular. O cálcio, quando sai do músculo, faz com que o músculo relaxe. Para o músculo relaxar, o cálcio tem que ser largado do citoesqueleto. Quem faz isso é o paratormônio. Então, quem calcifica é a tireoide, quem descalcifica é a paratireoide. Na paratireoide, esse hormônio ativa os osteoclastos. Isso é super difícil na prova também. Tem que se ligar, tem que lembrar desses detalhes. Próxima glândula que vem para nosso conhecimento é o pâncreas.
produzindo, então, dois importantes hormônios. A insulina, do desjejum, e o glucagon, do nosso jejum. Então, o que eles fazem? Controle da glicemia do sangue. Faz o controle da glicemia do sangue. Insulina, gente. Coloquem lá no livro de vocês, na lacuna. Insulina atua no desjejum. Atua no desjejum. Quer dizer, no plasma hiperglicêmico. A insulina atua no plasma hiperglicêmico, que é no nosso desjejum. É produzida nas ilhotas de Langerhans, como está escrito ali em cima, nas células beta. A insulina sempre vem das células beta. O glucagon sempre vem das células alfa. E ambos, antagonicamente, atuam no controle da glicemia do sangue. Então, a insulina atua no desjejum, no plasma hiperglicêmico. Já o glucagon atua no jejum, que é a mesma coisa que plasma hipoglicêmico. Hipoglicêmico. Então, o que acontece, né? A insulina pega a glicose do plasma e lança nas células, e o glucagon pega do fígado e lança no sangue. A insulina diminui a glicose do sangue, portanto. O glucagon aumenta a glicose do sangue. Página 39. Suprarrenal, adrenal. Ela tem duas regiões, essa glândula, né? Bem importantes. Ela tem a porção do córtex, que secreta 3 importantes hormônios. O córtex, então, o cortisol, que é a mesma cortisona, e que é o mesmo glicocorticoide. Ele tem ação anti-inflamatória, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, mas ele tem uma ação anti-inflamatória. E ele regula a glicose nos tecidos, a glicemia dos tecidos. Estou falando da cortisona. A cortisona, cortisol, esse aqui, ó, do meio, anti-inflamatório. Ao mesmo tempo, ele regula a glicemia tecidual. Não eu sei que sangue é um tecido, mas a gente está falando de fora do sangue, dentro das células dos nossos tecidos. Testosterona, homem e mulheres aqui, né? Essa testosterona da suprarrenal, ela não controla a sexualidade, ela está ali para outros fins, para que a própria glândula, para que a hipófise, que é a glândula mãe desse sistema, a adenohipófise do feedback, saiba que se tu está num corpo feminino ou masculino, então a mulher produz um nível de testosterona aqui, que é igual a do homem nesta mesma região. Só que como o homem depois vai ter testículo, a taxa vai aumentar. Mas a taxa da adrenal, ela é igual entre o homem e a mulher, isso é um pega-ratão. Outro detalhe, esse hormônio da suprarrenal, ele começa a ser produzido lá no embrião, tanto no homem quanto na mulher. Então, pelo testosterona da adrenal, tu não consegue diferenciar o sexo, porque o homem e a mulher têm a mesma dose desse hormônio nessa glândula. E a aldosterona, que a gente acabou de ver, como mineralocorticoide, reabsorve sódio lá nos rins, lá nos néfrons. Ele é o que é o responsável pela reabsorção de sódio nos néfrons, tanto na alça quanto no tubo contorcido distal.
atua um pouco mais na alça, um pouco menos no tubo, mas acaba atuando nos néfrons para ajudar na reabsorção de água, desculpa, para reabsorção de sódio, né, diretamente, mas servindo de paradigma para a reabsorção de água. E ali trabalharmos o controle da pressão vascular. Então, tá aí as nossas importantes informações com relação ao sódio. Na medula dessa glândula, nós secretamos neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina. A adrenalina e noradrenalina vão trabalhar junto do sistema nervoso central e também periférico. Junto do sistema central, vou botar aqui SNC, e junto do sistema nervoso periférico autônomo simpático. É quando, então, a gente vai ajustar, ativar algumas funções, tá? Botem aí no livro de vocês. SNC e SNP, A simpático. E a gente vai ver isso depois no sistema nervoso, aula que vem. Ou hoje, né? Não sei se dá tempo. E as gônadas? Logo ali embaixo, nós temos o desenvolvimento das gônadas, testículos e ovários. Então, testículos produzem a testosterona. Não sei se eu vou conseguir printar que estão aqui embaixo. Ui. Ah, não consigo. Tá, enfim. Só um pouquinho, gente. Ele não deixa eu fazer aqui. Tá, então, nós vamos ter testículo, vocês já sabem, produz a testosterona. Eu não consigo printar, ó. Bem ruim de printar aqui embaixo. Lá nas células de Leydig, graças à presença do LH. Agora, isso vocês têm que lembrar. O LH no homem participa da formação da testosterona. E nos ovários, nós temos a produção do estradiol com a progesterona. Não consigo printar, mas vocês têm essa informação aí importante. Então, vamos lá no livro, que fica mais fácil de nós observarmos. Nas gônadas, produtoras de hormônios e células germinativas, como o ovócito 2, né? Então, nós estamos falando do ovário. E espermatozoides. São representadas pelo ovário, produtor do estradiol no seu epitélio, progesterona junto ao corpo lúteo, que é o mesmo corpo amarelo. E o testículo, lá nas células de Leydig, todo mundo tem que lembrar isso aí que a gente já mencionou. Células de Leydig na testosterona. Atua sobre as gônadas o FSH e o LH, tanto no homem quanto na mulher, tá? O FSH no homem e na mulher, atuando para propósitos distintos. O FSH na mulher, nós vamos ver na reprodução, trabalha o desenvolvimento reprodutor na fase folicular, e o LH, a ovocitação. Mas e no homem? Vamos falar assim direto do homem aqui. O FSH atua junto ao epitélio do testículo, das espermatogônias lá, e o LH junto às células de Leydig para a produção da testosterona. Então, nós temos essas curiosidades importantes em relação a esses hormônios. Vou botar aqui, tá? Apaguei aí para poder botar essa curiosidade aí. Só um pouquinho. Aqui, ó. Vou pegar aqui o genital, tá? Mas só para escrever aqui a parte endócrina para ficar melhor. Nos testículos, nós temos a ação do FSH e do LH. E nos ovários, como eu disse, propósitos diferentes, a mesma ação hormonal. Não esqueçam que no homem, o LH nos homens é igual a ICSH.
Tá? Por quê? Porque atua sobre as células de Leydig, que é a mesma coisa que células intersticiais. Isso aqui é muita coisa. Tem muita coisa aqui relacionada. Então, esse é o sistema endócrino. Gente, ainda no H ali do livro, na página 39, vocês viram que eu coloquei o rim, né? O rim, ele geralmente não é cobrado no ensino médio dentro do endócrino, mas a gente sabe que ele produz a eritropoietina, que eu botei bem grande aí para vocês, a renina e outros fatores, que inclui a angiotensina 1, angiotensina 2, que é o fator atrial. Então, tem outras muitas funções, o rim, que é um órgão bem complexo. Tá. Sistema nervoso. Trabalha a coordenação do nosso corpo. O sistema nervoso ele é subdividido em nervoso central e nervoso periférico. Tá ali, SNC, SNP. O central é formado só pelo encéfalo e medula. Só. Só que o encéfalo é dividido em cérebro. A medula que eu falo é medula espinal, né? Medula espinhal ou espinal. Tá? Que eu botei espinhal, mas ela atualmente é chamada de espinal. Tanto faz. Botem espinal também para não estranharem depois na hora da prova se cair. Então, é formado pelo cérebro, dentro do cérebro tem o diencéfalo, pelo cerebelo, pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, que também é chamado de medula oblonga. Então, é importante saber que o cérebro, também conhecido como telencéfalo, ele é o centro das nossas informações, da nossa linguagem, da coordenação das funções do nosso organismo. Gente, é o cérebro que é dividido naquelas porções que nós estudávamos, lá no ano passado. Eu vou botar aqui para vocês. Ó. E a PUC, por exemplo, gosta desse tipo de cobrança, tá? A URGS nem tanto, mas a gente está no escuro, né? A gente não sabe o que essas provas vão cobrar agora, porque elas vão ficando mais complexas. Ele é um telencéfalo. E quais são as porções do telencéfalo? A porção frontal, que, entre outras coisas, cuida da fala, do olfato, do paladar, da tomada das decisões, do desenvolvimento das suas metas. Tem o temporal, que tem a ver, entre outras coisas, com a audição. Tem o occipital, que trabalha com a visão. Opa, visão. Tem o parietal, que também trabalha com algumas funções sensoriais, como o tato. Então, tá aí. Nós temos essas composições, é o cérebro. Dentro do cérebro, nós temos o diencéfalo. O diencéfalo é aquela porção que separa o tálamo do hipotálamo. Tálamo não vai cair na prova de vocês, mas o hipotálamo pode cair. O hipotálamo, vocês já sabem bastante coisa, né? Ele que regula o sono, a sede, o desenvolvimento sexual. Ele regula também a temperatura do nosso corpo. Ele é uma região que produz hormônios, o ADH, a ocitocina, que a gente acabou de estudar. Então, importantíssimas funções aí metabólicas. Depois nós temos, então, o cerebelo, né? O cerebelo nunca tem função sozinho. O cerebelo, geralmente, ele está funcionando junto à ponte. A gente sempre diz, né? Para diferenciar o cerebelo da ponte,
Basta ver o recém-nascido quando nasce, os movimentos que ele faz, movimento dos olhos, movimento da língua, movimento do pescoço, dos braços e pernas, de modo geral. Esse seria o desenvolvimento natural de um recém-nascido. Então, a ponte que controla. E o cerebelo, ele regula as funções mais maduras, como o equilíbrio, a tonicidade muscular, ele controla também a orientação, junto, inclusive, a áreas importantes do ouvido, que trabalha com essa orientação, que tem a ver com equilíbrio. Então, equilíbrio e tonicidade é super importante. Só que o cerebelo com a ponte, o 3 e o 5 juntos, do livro de vocês, eles formam o que a gente chama de metaencéfalo. Por isso que às vezes a gente pode encontrar na prova cerebelo e ponte separadamente, ou a gente pode encontrar, vou botar aqui para vocês embaixo, o metaencéfalo. Depois nós temos o bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano sozinho, ou medula oblonga, ele pode ser chamado de mielencéfalo. E o que controla o bulbo raquidiano? Está no livro de vocês, é só saber. Comanda o ritmo cardiorrespiratório. Tem outras funções? Claro que sim. Ele regula também a deglutição, ele regula também a tosse, todo o processo de regurgitação, vômito, é ele que controla. Então, nós temos aí esses controles importantes do corpo. Mas sabendo o cardiorrespiratório, tá de bom tamanho. Tá bem assim, aprofundadinho, dentro daquilo que nos é cobrado. E o mesencéfalo, gente, o mesencéfalo simplesmente não cobram, não estudamos. Por isso que eu botei ali, não estudado. A gente sabe algumas funções que ele executa, mas no ensino médio não é estudado. É uma região que pode ou não aparecer. Nesse desenho da cabeça que eu botei no livro de vocês, ele até aparece. Se eu não me engano, ele aparece ali em verdinho, ó, mesencéfalo, mas nada sobre ele vocês precisam conhecer. Então, o encéfalo é formado pelo cérebro, diencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, que pode ou não aparecer, ponte e bulbo. Ou tu diz telencéfalo, que contém o diencéfalo, cerebelo e ponte tu pode chamar de metaencéfalo, e o bulbo raquidiano, que tu pode chamar de mielencéfalo. Qual é o nome que eles vão botar na prova? Também não sei. Por isso a gente tem que lembrar todas essas comunicações. Cérebro é sinônimo de telencéfalo, botei aí. Diencéfalo é diencéfalo mesmo. Cerebelo com a ponte, metaencéfalo. Bulbo, mielencéfalo. E ainda, só que não vai cair na prova de vocês, porque vocês são do ensino médio, ainda tem o tal do mesencéfalo, que só vão estudar no superior. E a medula, né? A medula espinhal, ela é a sede do ato reflexo. Mas, para isso, a medula se conecta com o sistema periférico. A medula ela tem que estar conectada com o sistema periférico para quê? Para poder, através dos nervos sensoriais ou sensitivos, capturar a informação. Então, captar a pergunta. E com os motores, enviar a resposta. Só que no meio do caminho, ele tem que processar o que é perguntado. Então, nós vamos ter a medula como um eixo intermediário entre a periferia do corpo e o centro de comando. Então, a medula, ela é a sede dos atos reflexos. O ato, o processo de, entre aspas, perguntar e responder. Só que entre perguntar e responder, né, bem entre aspas falando isso, captar a pergunta, né, e enviar a resposta, ele tem que processar a informação. E aí que entra ali embaixo os tipos de nervos que eu coloquei no material de vocês. Os nervos, então, aferentes, que são os sensitivos, também chamados sensoriais. Escrevam aí para nós que são os posteriores.
os motores ou eferentes, que são os anteriores, e no meio do caminho, dentro da medula, nós temos os mistos, que geralmente nós chamamos de interneurônios, que estão no meio do caminho, né? Mistos porque eles conseguem fazer as duas funções. Então, baseado nisso, nós conhecemos dois tipos de sistemas. O sistema voluntário ou somático, que assim é descrito. Sistema nervoso periférico voluntário ou sistema nervoso periférico somático. São os nossos órgãos dos sentidos, né? Visão, audição, olfato ou olfação, gustação ou paladar e são os nossos órgãos dos sentidos. O que significa dizer? Aquelas funções que nós executamos junto aos nossos nervos corporais, sejam eles cranianos, sejam eles medulares ou raquidianos, né? Saem os nervos da cabeça. Sistema nervoso periférico, né? São formados pelos nervos cranianos, que saem da cabeça, do encéfalo, alguns chamam de encefálicos, e os nervos raquidianos, que são os nervos medulares, que partem da medula. E eles têm a raiz posterior e anterior, e quando acontece, então, nos órgãos dos sentidos, eu tenho consciência do que eu ouço, do que eu vejo, dos aromas que eu sinto, dos sabores que eu percebo e daquilo que me toca ou que eu toco. Seja frio, seja quente, seja áspero, seja liso. Então, voluntário, eu tenho consciência dos órgãos dos sentidos. E o involuntário, que a gente chama, então, de sistema nervoso periférico autônomo, olha aí, ó, simpático, e ele, igualmente, sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Aqueles que vão trabalhar a estimulação ou a não estimulação, a desestimulação visceral. É chamado de involuntário porque tem a ver com as nossas vísceras, tem a ver com todos os nossos órgãos, coração, rim, intestino, enfim, pulmão, gônadas, e que a gente sabe que funcionam, mas não sabe de que forma isso funciona. Então, são aquelas funções de a contração do diafragma para que passivamente nós possamos fazer a inspiração, início da aula de hoje. Os processos peristálticos da digestão, os movimentos sistólico-diastólico do coração. Então, existe, eu tenho ciência de que isso existe no meu corpo, mas eu não conscientizo a forma como ele trabalha nesse exato momento na minha vida. Então, é chamado de involuntário, visceral autônomo, porque eu não tenho consciência de como ele trabalha. Então, lembrando que o simpático é alimentado pela adrenalina e o parasimpático é alimentado pela acetilcolina. E na semana que vem nós iniciamos a aula exatamente neste ponto aqui, na página 40, onde vocês têm o balão vermelhinho mostrando ali os nervos adrenérgicos do simpático, colinérgicos do parasimpático, para a gente ligar todas as informações vistas na histologia, da fisiologia, com esse sistema. Então, semana que vem a gente continua da página 40. Desejo a todos uma ótima semana. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Beijo! Tchau, Sora. Tchau, 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 querido. Sora. Tchau.